Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal, fim de ano chegando, depois de amanhã é o sorteio da Mega da Virada, e por mais que a gente não jogue, a gente fica pensando, meu, o que eu faria com uma grana dessa se eu ganhasse, né? E lá no Condomínio Altman, que é um grupo do WhatsApp, que se formou lá no PUR do ano passado, 2023, a gente conversando, falando, meu, vamos fazer um vídeo, né, com 10 coisas que a gente faria caso ganhasse na Mega da Virada. Então, eu elenquei aí 10 coisas que eu faria com dinheiro. Nada de muito exorbitante, a maioria delas eu nem precisaria ganhar na Mega, mas a gente tem outras prioridades, né, e a gente acaba deixando algumas coisas de lado, não dá pra fazer no dia a dia, a não ser que você se aperte muito. Então vamos lá, para começar, né, primeira coisa que eu faria, acho que eu compraria aí uma propriedade um pouco remota, né, um pouco mais afastada, que desse para fazer as coisas aí que a gente gosta no mato, né. Não tão afastada assim, mas uma propriedade aí, um sítio, não acredito que nem uma fazenda, um sítio mesmo, que desse para produzir alguma coisa, tanto animais, como ter uma criação de animais, como produzir aí alguma coisa relacionada à agricultura, né, com lago que não pode faltar. Então a primeira coisa que eu faria seria comprar uma propriedade rural um pouquinho afastada, não tão remota. Depois do sítio, eu construiria uma cabana de troncos. Tem uma galera aqui no Brasil que faz, que fica show de bola, fica sensacional. Faria uma cabana de troncos, uma cabana assim, uma casa grande, né? Mas de troncos igual aquela que os caras fazem nas montanhas lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Com troncos de pinheiro. E é um sonho de infância. Então, acho que ia combinar bastante com uma propriedade rural e também com o estilo de vida que a gente tem. Ia construir uma cabana dessa, com uma lareira bacana, dependendo da região, né, que fosse. Se for uma região fria. Depois disso, eu acredito que eu compraria uma Hilux daquelas antigas, 1989, 90 mais ou menos, que eu acho muito bonita. E deixaria zero, em estado de 0 km, para ser meu carro do dia a dia. Pô, Igor, mas tem tanto carro melhor hoje em dia. Meu, gosto é gosto. Eu compraria uma dessa daí e deixaria filezinha, só para ir do sítio para a cidade e passear. Depois disso, uma coisa, isso sim é uma coisa mais cara, eu teria uma Hammer daquelas do exército americano, bem daquele jeitão mesmo. Bruta, rústica e sistemática. Essa daí ia servir para acampar, para fazer trilha, para enfiar no mato, passar por dentro d'água. Aquelas bichas brutona mesmo. Um carro para aguentar a pauleira do mato. Claro que existem centenas de outros modelos, mas essa é muito icônica, eu gostaria demais de ter uma. Uma outra coisa que eu compraria é um serrote poderoso, daquelas bem grandonas. Tem maiores, tem umas que são exageradamente grandes, mas eu compraria uma Silk Katana Boy, por exemplo, pra... porque sim, não preciso, mas compraria para levar para o mato, nos acampamentos, para fazer umas pioneirias, construções. Com certeza ia ser bem bacana, ia dar para fazer bastante coisa. Como eu disse, não é um item que precisa ser milionário para comprar, mas uma serra dessa aqui no Brasil é uma bagatela. Então, uma pessoa normal, né, assalariada, teria que se apertar demais para comprar uma dessa para usar nos acampamentos do dia a dia. Outra coisa que eu faria se eu ganhasse esse dinheiro era comprar uma bota Caterpillar Excavator, que é uma bota descomunal. Eu acho ela muito legal, é aquelas botas mesmo que os caras usam na mineração lá nos Estados Unidos. É diferente de tudo que tem aqui no Brasil que a gente já viu. É uma bota muito robusta e já faz muitos anos que eu quero ter uma, mas aquilo lá, muito imposto, aqui no Brasil acaba saindo muito caro para ter uma bota dessa, né? E aqui já é raro você encontrar Caterpillars originais, que dirá uma desse modelo. Então, se eu ganhasse na Mega, eu ia comprar uma dessa. Outra coisa que eu faria com o dinheiro era comprar uma balestra, uma Barnett, por exemplo, uma balestra bala, da hora mesmo. Mesmo que não fosse para caçar, né? Aqui no Brasil é complicado, mas para ter, para diversão, para brincar de tiro ao alvo, é uma coisa que eu quero comprar há bastante tempo. E se eu ganhasse na Mega, eu não ia me preocupar com o preço. Então eu ia comprar uma Barnett logo, que é uma das mais top que tem, e ia divertir bastante nos acampamentos também. Depois da balestra, eu compraria uma carabina de pressão, uma Artemis P10, uma carabina PCP, talvez no calibre 5,5. Por que que eu compraria a Artemis AP10 se existem tantos modelos? Porque eu gosto muito do visual dela, ela tem aquela coronha de madeira ali que eu acho bacana.
O jeitão dela eu acho legal. E ela é pequena, então para colocar numa mochila, alguma coisa assim, vai fácil também, né? Ela não é uma carabina pesada, é uma carabina PCP, que é bacana, né, para precisão e potência. Então eu acho que eu iria no Artemis P10. Eu gosto muito da PCP da CO2 Brasil, a caçadora. O problema é que a caçadora é monotiro e, se eu não me engano, ela não tem válvula de regulagem, ou seja, os primeiros disparos começam a sair fortes, depois vai caindo a potência deles, né? Ela não tem a válvula reguladora. Então por isso que eu iria na Artemis P10. Uma outra coisa que eu gostaria muito e faria com esse dinheiro era comprar uma mochila modelo Jacare da Savota. Não vou nem me apegar a tamanho, porque eu sei que ela tem vários tamanhos aí. Mas na minha opinião, é a mochila mais bonita que tem para bushcraft, para acampar. Eu acho ela linda, sensacional, é muito harmoniosa. Então eu compraria pelo menos uma Jacare. Outra coisa que eu faria seria comprar todas as roupas camufladas que eu gosto. E ou não compro por falta de grana, ou porque aqui no Brasil não tem, né? Tem algumas camuflagens que são muito legais, algumas de caça, outras militares, que pra gente que gosta, né, de roupas camufladas, é muito bacana. E tem umas que aqui simplesmente ou não tem, ou tem que importar, ou o preço é muito complicado. Ah, daria pra comprar? Eu daria pra comprar uma por ano, de repente duas, mas é aquilo que eu falo, né? A gente ia acabar se apertando em alguma coisa. E com uma grana dessa ia comprar logo todas as que eu tenho vontade, inclusive aquelas de neve, mesmo não tendo neve aqui no Brasil. E como nós elencamos aí apenas 10 coisas, a minha 10ª coisa seria acredito que seria uma viagem para o Canadá. Uma viagem para levar toda a família, mas para aquela região mais remota do Canadá, para ver alce, para ver urso, para ver aquela natureza muito doida que tem para lá. Claro que eu faria isso só depois de conhecer o tudo que me falta conhecer no Brasil, mas assim, para falar uma viagem da hora que faria com um dinheiro desse, passaria uma temporada lá no Canadá, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, que eu acho que tem uma natureza, não que aqui no Brasil a gente não tenha, mas lá a natureza é diferente, né? Lá você tem muita abundância de animais, a flora, é um negócio muito doido, são cenas de filme, né? Então eu acredito que para encerrar essa seleção de 10 coisas que eu faria se ganhasse na Mega, seria uma viagem com a família lá pro Canadá selvagem. E vou falar para vocês, foi difícil de pensar em 10 coisas, porque a gente não tem gostos muito exorbitantes, né? No sentido de, não, teria casas na praia, casa nos Estados Unidos, Ferrari, mansões, não sei o que. Isso não faz parte do nosso estilo de vida, assim. Então eu acredito que essas 10 coisas seriam bem bacanas para fazer com um prêmio desse. E depois tocar a vida bem quietinho, sem querer saber de problema. E aí, o que vocês acharam da minha seleção? Quer saber quem mais está participando desse vídeo? Aqui na descrição eu vou deixar o link de todos os canais que estão participando dessa corrente. E aí, será que o pessoal escolheu alguma coisa parecida com o que eu escolhi? Vamos descobrir na sequência. Um bom ano novo para vocês, que 2025 seja repleto de mato para a gente se ver muito mais. Vamos para cima!